Para que tudo isso aconteça, irmãos, é necessário que nós tenhamos em nossas vidas a prática da obediência. Ouvir a palavra de Deus sem a prática é em vão. Ouvir a mensagem do Evangelho sem o desejo de praticá-lo é em vão. Não vai mudar, não vai alterar, não vai trazer nenhum benefício, porque a palavra de Deus, ela só vai trazer verdadeiramente um benefício na vida daquele que deseja praticá-la. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito de Deus vai gerar em nós fé, para quê? Para crer na palavra e obedecer. Então a fé vem pelo ouvir a palavra, por quê? Porque quando a palavra de Cristo, ela é pregada, o Espírito de Cristo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que a palavra de Deus, ela é diferente do que a palavra de um homem terreno, comum, mortal. A palavra de Cristo, ela é diferente de qualquer homem, compositor ou escritor, por melhor que seja. Por quê? Porque o homem coloca no livro suas ideias, seus pensamentos. Só que o espírito do homem não pode acompanhar os leitores do seu livro e fazê-los acreditar naquela obra e se entregar naquela obra. Porque a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus por isso. É porque a palavra de Deus, ela é acompanhada pelo Espírito de Deus. Então, quando o homem prega a palavra, não é a eloquência do homem que convence, não é a tonalidade da voz, o quanto ele grita, ou o quanto ele é melancólico. O que traz a convicção na alma e aos ouvidos de quem ouve, é o Espírito que está falando através da palavra de Cristo. Ai, a séria, então, quando a palavra é pregada, o Espírito acompanha a palavra, e é por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Por que ela é viva? Porque o Espírito de Cristo acompanha a palavra. Aleluia, era para você ter dado um glória, mas amém, vou continuar pregando. Por que, pastor? Porque enquanto a palavra está sendo pregada, o Espírito está trabalhando, e se o Espírito está trabalhando, enquanto você ouve a palavra, pode acontecer milagre na sua vida, pode acontecer milagre na sua casa, a cura pode chegar para a sua enfermidade nesta noite, os demônios que oprimiam tua família pode partir e retirar, enquanto a palavra de Cristo está sendo liberada sobre a sua vida. A palavra ela é viva, então o Espírito ele vai trabalhar para gerar vida. Então a vida vai gerar fé, e então quando eu escuto a palavra, o Espírito gera fé, e essa fé para quê? Para obedecer. Então, a palavra se torna um fruto abortivo, como o pastor Marcos pregou aqui quarta-feira. Então a palavra ela se torna uma semente abortiva, quando ela é liberada, o Espírito convence, o Espírito gera fé, só que a pessoa não decide obedecer. Então, a pessoa que não decide obedecer, ela aborta o plano de Deus para a vida dela. A pessoa que não decide obedecer, ela vai abortar aquela semente que Deus está liberando para a vida dela. E aí é como aquele semeador que lançou a semente, mas a semente caiu à beira do caminho, as aves comeram. Ele lançou a semente, caiu entre os pedregais. Ele lançou a semente, caiu em um solo, mas nasceu no meio de espinho. Então, a palavra, a semente, ela se torna abortiva
a partir do momento que ela é pregada, o Espírito gera fé, só que aí é uma decisão que o ser humano vai ter que ter, de crer e obedecer, ou crer e não obedecer. E é por isso que Jesus, ele ensinou por diversas vezes, e mostrando claramente, que é a prática da palavra, em outras palavras, né? Melhor dizendo, que é a obediência àquilo que a gente ouve, que nos dá estrutura, que nos dá alicerce e que nos dá raiz. É por isso que Jesus, ele declarou dizendo: a quem eu vou comparar? Um homem que ouve as minhas palavras e a pratica, eu vou compará-lo como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha, e vem ventos, tempestade, de ímpeto contra aquela casa, balança a estrutura, mas a casa não cai, porque ela está firmada. Jesus diz: é todo aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. Ele está dizendo: quem ouve e obedece. Então, é na obediência à palavra de Deus, que eu vou desfrutar do cumprimento dos planos de Deus para a minha vida. Fala para alguém que está do teu lado: não aborte as sementes que Deus tem lançado sobre a sua vida, porque talvez você não sabe quais frutos ela vai gerar e ela vai dar. Você mexeu aqui, negão? Não aborte, querido. Receba a palavra de Deus e decida obedecê-la. E uma vez que você decide obedecer a palavra de Deus, ela vai gerar frutos sobre a sua vida. Só que ao mesmo momento em que há muito conhecimento, há pouca obediência. Nunca a igreja de Cristo teve tantas informações. Nunca a igreja de Cristo teve tanto conhecimento bíblico. Os pastores do passado, eu falo de quando eu me converti há 25 anos atrás, meu pastor não sabia nem o que era hebraico. Para ele falar um dia num culto, falar: irmão, essa palavra aqui é raiz hebraica e não hebraica. Ela diz: não, meu pastor nunca falou isso. Os pastores de 25 anos atrás só pregavam que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta e que Jesus leva para o céu. E o povo era crente de verdade. O povo não largava Jesus por qualquer prova. O povo não parava de vir para a igreja com picuinha, porque fulano olhou atravessado, porque fulano falou da roupa, porque fulano falou do sapato.